Filha, pare. Pare agora mesmo de se diminuir. Pare de olhar no espelho e enxergar menos do que Deus vê. Pare de se comparar, de se criticar, de se colocar sempre no último lugar. Você tem se esquecido de quem você é. Você tem se esquecido de quem te criou. Você foi feita pelas mãos do próprio Deus. Moldada com propósito. Gerada com intenção. Não há nada em você que seja por acaso. Seu jeito, sua história, sua essência, são únicas. Extraordinárias. Mas o mundo tentou te convencer do contrário. Te feriram com palavras. Te machucaram com rejeições. Te fizeram acreditar que você precisava se encaixar. Que você precisava mudar para ser aceita. Para ser amada. Para ser vista. E você tentou. Tentou sorrir quando queria chorar. Tentou parecer forte quando estava quebrada por dentro. Tentou se esconder atrás de máscaras, de filtros, de aparências. Mas hoje, Deus te chama de volta. De volta para você mesma. De volta para Ele. De volta para sua identidade real. Você é filha do Rei. Você é amada. Você é escolhida. Você é forte, mesmo nas suas fraquezas. E preciosa, mesmo nos seus dias mais confusos. Não deixe mais ninguém roubar isso de você. Não aceite mais migalhas. Não aceite mais mentiras. Não aceite menos do que a graça de Deus preparou para a sua vida. Deus não errou ao te criar. Ele não se enganou com a sua aparência, com a sua história, com as suas emoções. Ele sabia que você seria exatamente assim. E ainda assim te amou profundamente. Você não precisa competir com ninguém. Você não precisa implorar por valor. Você não precisa se silenciar para agradar. Você só precisa voltar os olhos para aquele que te chamou pelo nome. Você se sente cansada? Sobrecarregada? Desconectada de quem você já foi um dia? Então escute. Esse não é o seu fim. Isso não é tudo o que Deus tem para você. O cansaço não te define. O fracasso não te define. As feridas não são a sua identidade. Sua identidade está escondida em Cristo. E quando você mergulha nele, você começa a se enxergar com os olhos do céu. Você não é o que disseram sobre você. Você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus diz que você é. E Ele diz: você é minha. Você é livre. Você é perdoada. Você é extraordinária. Então, respire. Volte a acreditar. Volte a sonhar. Volte a caminhar com ousadia. A sua jornada não termina nesse lugar de dor. Ela apenas está sendo realinhada para algo ainda maior. Você não precisa mais se esconder. Sabe aquela sensação de que você precisa se calar para não incomodar? De que sua presença tem que ser pequena, leve, quase invisível. Isso não vem de Deus. Deus não te criou para se encolher. Ele te formou para brilhar. Para ser luz em meio à escuridão. Para ser sal nesta terra. Quantas vezes você já se sabotou? Já se recusou a aceitar elogios, a se olhar com carinho, a acreditar que poderia ser usada por Deus? Chegou a hora de parar com isso. Você é capaz. Você é forte. Você é cheia do Espírito Santo. A força que você precisa não vem de você mesma, e é por isso que ela nunca se acaba. Ela vem do alto. Ela vem do Pai. Ela vem daquele que te reveste de glória mesmo quando você está de joelhos no chão. Você não é fraca porque sente. Você não é menos porque chora. Você não é inútil porque falhou. Você é humana. Mas é uma humana cheia da graça divina. Deus está reconstruindo você. Peça por peça. Área por área. Ele está restaurando a sua identidade. Está lavando sua alma com a verdade da palavra. Está limpando os olhos do seu coração para que você volte a se enxergar como ele te enxerga. Você não precisa mais viver tentando provar o seu valor. Porque em Deus, o seu valor já está confirmado. E eu sei. Você pode estar cansada de tentar. Pode ter acreditado em muitas mentiras. Mas hoje, Deus está rompendo essas correntes. Correntes que te mantinham presa a um rótulo. A um relacionamento tóxico. A uma infância dolorosa. A uma culpa que não é mais sua. Ele está dizendo: filha, eu estou aqui. Estou te curando por dentro. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa confiar. Deus está mexendo em áreas que você tentou esconder por muito tempo.
Aquelas partes que doem só de pensar. Aquelas memórias que você fingiu que esqueceu. Os traumas que você enterrou para continuar sorrindo. Mas Deus não quer que você viva anestesiada. Ele quer que você viva curada. E a cura começa quando você permite que Ele entre, não só nas partes bonitas da sua história, mas nas partes quebradas também. Porque é ali, na dor, que Ele mostra o quanto te ama. Você tem valor. Não pelo que faz, não pelo que tem, não por quem reconhece isso em você, mas porque o próprio Criador do Universo te chamou de filha. Não se compare. Não se diminua. Não ache que o sucesso de outras mulheres é sinal de que você está atrasada. O tempo de Deus é perfeito. E Ele está trabalhando, mesmo no silêncio. Você já parou para pensar quantas vezes sobreviveu a situações que quase te destruíram? Você está aqui. Você continua de pé. Isso não é sorte. É graça. A graça que te sustenta quando tudo parece desabar. A graça que te levanta quando você mesma já havia desistido. Você não é um erro. Você é um projeto em construção pelas mãos de um Pai amoroso. E Ele vai terminar a obra que começou em você. Você não precisa de aprovação de todos. Você só precisa da direção de Deus. Às vezes, a solidão é o sinal de que Deus te separou. Não para te punir, mas para te preparar. Ele está te moldando. E quando for a hora, Ele vai te levantar diante de muitos. Não para mostrar sua força, mas para revelar o quanto a graça dele foi suficiente. Então continue. Chore se precisar. Ore até não ter mais palavras. Mas não pare. Porque Deus não parou. Você não está sozinha. Mesmo quando parece que ninguém vê o que você está passando. Mesmo quando o seu sorriso esconde uma dor profunda. Deus vê. Deus ouve. Deus sente com você. Ele não é um Deus distante. Ele é Emanuel, Deus conosco. Deus com você no silêncio da madrugada. Deus com você naquele momento em que tudo parecia desabar. Você não precisa fingir estar bem diante dele. Pode rasgar o coração. Pode dizer que está cansada. Ele não se ofende com a sua dor. Ele se aproxima dela para curar. Tem dias em que tudo o que você precisa é de um abraço. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer te oferecer hoje. Um abraço da alma. Um toque no coração. Um sopro de vida onde a dor secou seus sonhos. Quantas vezes você segurou o choro só para não parecer fraca? Quantas vezes sorriu quando, por dentro, estava desabando? Deus conhece esse esforço. E Ele não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva, de verdade. É hora de se levantar. Não porque você é forte o suficiente, mas porque há uma força dentro de você que vem do céu. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. Essa força te levanta da tristeza, te ergue da vergonha, te impulsiona para frente. Você não está mais no lugar onde caiu. Você está no processo de se reerguer. E Deus está celebrando cada passo que você tem dado. A sua identidade não está nas palavras duras que você ouviu. Não está nos traumas que viveu. Não está nas comparações que te feriram. Sua identidade está no que Deus diz sobre você. E Ele diz: você é amada. Você é preciosa. Você é escolhida. Você é minha. Não aceite menos do que isso. Não se trate abaixo disso. Não se conforme com relacionamentos, pensamentos ou ciclos que negam essa verdade. Você é uma mulher que o céu conhece pelo nome. E isso já basta. Deus não olha para você como o mundo olha. Enquanto muitos enxergam só o exterior, sua aparência, suas falhas, seus tropeços. Deus vê seu coração. Ele vê suas intenções. Ele conhece as suas lágrimas escondidas. As batalhas silenciosas que você enfrenta quando todos acham que está tudo bem. Você já cansou de parecer forte, não é? Mas Deus nunca te pediu para fingir. Ele só quer que você confie. Não precisa esconder as feridas. Ele não se assusta com os seus traumas, nem se afasta das suas cicatrizes. Na verdade, são justamente essas marcas que Ele quer tocar com cura e amor. Deus não quer uma versão perfeita de você. Ele quer a verdadeira você. Do jeitinho que está hoje. Com dúvidas, dores, medos e tudo mais. Porque é assim que Ele começa o milagre. Ministração 2. A vida depois da dor. Você já se perguntou se ainda vai ser feliz?
Já achou que sua história emocional terminou depois daquela decepção? Deus te trouxe aqui para te dizer: filha, a vida depois da dor. A dor não será o ponto final da sua jornada. Ela pode ter marcado capítulos. Mas o autor da sua história ainda está escrevendo. Você pode ter chorado noites inteiras. Pode ter se sentido rejeitada, traída, abandonada. Mas Deus vai restaurar. E não será de qualquer jeito. Vai ser do jeito dele, profundo, completo e transformador. Vai chegar o tempo em que você vai olhar para trás e perceber que aquilo que te machucou tanto foi também o que te empurrou para mais perto de Deus. E foi ali, aos pés dele, que você descobriu quem realmente é. Filha amada, valiosa, insubstituível. Quantas vezes você se olhou no espelho e pensou: eu sou um erro. Eu estraguei tudo. Eu não tenho mais jeito. Essas palavras não vêm de Deus. Elas vêm do inimigo, do acusador, daquele que quer destruir sua identidade e abafar sua voz. Mas hoje, Deus te levanta com poder e diz: você é obra das minhas mãos. Eu não erro. Eu não me engano. Você é minha. Você tem valor não pelo que faz, mas por quem é. E quem você é? Filha, escolhida, justificada, lavada pelo sangue do Cordeiro. E ninguém, absolutamente ninguém, pode apagar o que Deus já determinou sobre você. Erga a cabeça. Você não é uma mulher quebrada tentando sobreviver. Você é uma guerreira sendo restaurada. E Deus está nesse processo com você, passo a passo. Quantas vezes você se olhou e pensou: nunca serei como ela? Quantas vezes você se sentiu pequena demais, inadequada demais, imperfeita demais? Mas eu preciso te lembrar. Deus não te chamou para ser uma cópia de ninguém. Ele te criou única, com dons únicos, com propósito único. Você não precisa competir. Você não precisa se provar. Você só precisa ser quem Deus te chamou para ser. Toda vez que você se compara, você enfraquece sua fé. Mas toda vez que você se entrega ao que Deus diz sobre você, você se fortalece na graça. Você é uma obra-prima. E sabe o que é mais lindo? Deus não erra em suas criações. Então levante os olhos, mulher de Deus. Pare de olhar para os lados. E comece a olhar para o alto. É lá que está a sua verdadeira identidade. Ministração 5. Você não é descartável. Talvez alguém tenha te tratado como se você fosse substituível. Como se você não tivesse importância. Como se suas lágrimas não valessem nada. Mas Deus quer que você saiba. Você não é descartável. Você é preciosa. Você pode ter sido rejeitada por pessoas. Mas você foi aceita por Deus. Você pode ter sido esquecida por alguém que prometeu estar com você. Mas Deus nunca te deixou sozinha. A ferida ainda está aí, eu sei. Mas existe um bálsamo sendo derramado agora. O Espírito Santo está tocando o lugar que ninguém vê. E ele está dizendo: filha, eu te restauro. Eu te curo. Eu te valorizo. Não permita que a maneira como te trataram defina quem você é. Deus já definiu. Você é amada. E ponto final. Seu recomeço começa agora. O inimigo quer te convencer de que acabou. Que você foi longe demais, que não tem mais jeito, que não tem mais volta. Mas escute. O recomeço de Deus não tem prazo de validade. Você pode recomeçar hoje. Agora. Nesse exato momento. Porque com Deus, cada novo dia é uma oportunidade de reescrever a história. Ele não te chama pelo seu erro. Ele te chama pelo seu nome. Recomeçar não é fraqueza. É coragem. É maturidade espiritual. É fé de que Deus ainda tem planos. E eles são maiores do que tudo o que você já viveu até aqui. Talvez você não saiba por onde começar. Então comece se rendendo. Entregue nas mãos dele o que você tentou carregar sozinha por tanto tempo. E ele vai te surpreender. Porque quando você se entrega, ele começa a agir. Mulher, você não precisa mais esconder a dor com um sorriso forçado. Você não precisa mais fingir que está tudo bem quando está desmoronando por dentro. Deus te ama inteira. Não só o que funciona. Não só o que agrada aos outros. Não só o que parece forte.
Ele ama a sua verdade. Ama até as partes quebradas. E mais do que isso, Ele quer restaurá-las. Deus não te chamou para viver em pedaços. Ele te chamou para ser plena, completa, curada, transformada. Você não foi feita para sobreviver. Foi feita para viver de verdade. E viver com propósito, com alegria e com liberdade. Hoje, Ele está reunindo os pedaços do teu coração. E está dizendo: filha, eu vou te fazer nova. Você já se perguntou por que teve que passar por tanta coisa? Por que sofreu tanto? Por que tantas lágrimas, tantos silêncios, tantas perdas? Eu não tenho todas as respostas. Mas o que eu sei é que Deus nunca desperdiça dor. A sua história não será lembrada apenas pelas feridas, mas pela cura que veio depois delas. A dor que você enfrentou te deu compaixão, te deu empatia, te deu maturidade, te fez mais forte, te aproximou de Deus. E sabe o que vai acontecer? Você ainda vai ajudar outras mulheres com aquilo que um dia tentou te destruir. Sua história vai ser usada como ponte. Sua dor vai se transformar em ministério. Sua luta vai virar testemunho. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. Essa força te levanta da tristeza, te ergue da vergonha, te impulsiona para frente. Você não está mais no lugar onde caiu. Você está no processo de se reerguer. E Deus está celebrando cada passo que você tem dado. A sua identidade não está nas palavras duras que você ouviu. Não está nos traumas que viveu. Não está nas comparações que te feriram. Sua identidade está no que Deus diz sobre você. E Ele diz: você é amada. Você é preciosa. Você é escolhida. Você é minha. Não aceite menos do que isso. Não se trate abaixo disso. Não se conforme com relacionamentos, pensamentos ou ciclos que negam essa verdade. Você é uma mulher que o céu conhece pelo nome. E isso já basta. Deus não olha para você como o mundo olha. Enquanto muitos enxergam só o exterior, sua aparência, suas falhas, seus tropeços, Deus vê seu coração. Ele vê suas intenções. Ele conhece as suas lágrimas escondidas. As batalhas silenciosas que você enfrenta quando todos acham que está tudo bem. Você já cansou de parecer forte, não é? Mas Deus nunca te pediu para fingir. Ele só quer que você confie. Não precisa esconder as feridas. Ele não se assusta com os seus traumas, nem se afasta das suas cicatrizes. Na verdade, são justamente essas marcas que Ele quer tocar com cura e amor. Deus não quer uma versão perfeita de você. Ele quer a verdadeira você. Do jeitinho que está hoje. Com dúvidas, dores, medos e tudo mais. Porque é assim que Ele começa o milagre. Ministração 2. A vida depois da dor. Você já se perguntou se ainda vai ser feliz? Já achou que sua história emocional terminou depois daquela decepção? Deus te trouxe aqui para te dizer: filha, a vida depois da dor. A dor não será o ponto final da sua jornada. Ela pode ter marcado capítulos. Mas o autor da sua história ainda está escrevendo. Você pode ter chorado noites inteiras. Pode ter se sentido rejeitada, traída, abandonada. Mas Deus vai restaurar. E não será de qualquer jeito. Vai ser do jeito dele, profundo, completo e transformador. Vai chegar o tempo em que você vai olhar para trás e perceber que aquilo que te machucou tanto foi também o que te empurrou para mais perto de Deus. E foi ali, aos pés dele, que você descobriu quem realmente é. Filha amada, valiosa, insubstituível. Quantas vezes você se olhou no espelho e pensou: eu sou um erro. Eu estraguei tudo. Eu não tenho mais jeito. Essas palavras não vêm de Deus. Elas vêm do inimigo, do acusador, daquele que quer destruir sua identidade e abafar sua voz. Mas hoje, Deus te levanta com poder e diz: você é obra das minhas mãos. Eu não erro. Eu não me engano. Você é minha. Você tem valor não pelo que faz, mas por quem é. E quem você é? Filha, escolhida, justificada, lavada pelo sangue do Cordeiro. E ninguém, absolutamente ninguém, pode apagar o que Deus já determinou sobre você. Erga a cabeça. Você não é uma mulher quebrada tentando sobreviver.
Você é uma guerreira sendo restaurada. E Deus está nesse processo com você, passo a passo. Quantas vezes você se olhou e pensou: nunca serei como ela? Quantas vezes você se sentiu pequena demais, inadequada demais, imperfeita demais? Mas eu preciso te lembrar. Deus não te chamou para ser uma cópia de ninguém. Ele te criou única. Com dons únicos. Com propósito único. Você não precisa competir. Você não precisa se provar. Você só precisa ser quem Deus te chamou para ser. Toda vez que você se compara, você enfraquece sua fé. Mas toda vez que você se entrega ao que Deus diz sobre você, você se fortalece na graça. Você é uma obra-prima. E sabe o que é mais lindo? Deus não erra em suas criações. Então levante os olhos, mulher de Deus. Pare de olhar para os lados. E comece a olhar para o alto. É lá que está a sua verdadeira identidade. Você não é descartável. Talvez alguém tenha te tratado como se você fosse substituível. Como se você não tivesse importância. Como se suas lágrimas não valessem nada. Mas Deus quer que você saiba. Você não é descartável. Você é preciosa. Você pode ter sido rejeitada por pessoas. Mas você foi aceita por Deus. Você pode ter sido esquecida por alguém que prometeu estar com você. Mas Deus nunca te deixou sozinha. A ferida ainda está aí, eu sei. Mas existe um bálsamo sendo derramado agora. O Espírito Santo está tocando o lugar que ninguém vê. E ele está dizendo: filha, eu te restauro. Eu te curo. Eu te valorizo. Não permita que a maneira como te trataram defina quem você é. Deus já definiu. Você é amada. E ponto final. O seu recomeço começa agora. O inimigo quer te convencer de que acabou. Que você foi longe demais, que não tem mais jeito, que não tem mais volta. Mas escute. O recomeço de Deus não tem prazo de validade. Você pode recomeçar hoje. Agora. Nesse exato momento. Porque com Deus, cada novo dia é uma oportunidade de reescrever a história. Ele não te chama pelo seu erro. Ele te chama pelo seu nome. Recomeçar não é fraqueza. É coragem. É maturidade espiritual. É fé de que Deus ainda tem planos. E eles são maiores do que tudo o que você já viveu até aqui. Talvez você não saiba por onde começar. Então comece se rendendo. Entregue nas mãos dele o que você tentou carregar sozinha por tanto tempo. E ele vai te surpreender. Porque quando você se entrega, ele começa a agir. Mulher, você não precisa mais esconder a dor com um sorriso forçado. Você não precisa mais fingir que está tudo bem quando está desmoronando por dentro. Deus te ama inteira. Não só o que funciona. Não só o que agrada aos outros. Não só o que parece forte. Ele ama a sua verdade. Ama até as partes quebradas. E mais do que isso, ele quer restaurá-las. Deus não te chamou para viver em pedaços. Ele te chamou para ser plena, completa, curada, transformada. Você não foi feita para sobreviver. Foi feita para viver de verdade. E viver com propósito, com alegria e com liberdade. Hoje, ele está reunindo os pedaços do teu coração. E está dizendo: filha, eu vou te fazer nova. Você já se perguntou por que teve que passar por tanta coisa? Por que sofreu tanto? Por que tantas lágrimas, tantos silêncios, tantas perdas? Eu não tenho todas as respostas. Mas o que eu sei é que Deus nunca desperdiça dor. A sua história não será lembrada apenas pelas feridas, mas pela cura que veio depois delas. A dor que você enfrentou te deu compaixão, te deu empatia, te deu maturidade, te fez mais forte, te aproximou de Deus. E sabe o que vai acontecer? Você ainda vai ajudar outras mulheres com aquilo que um dia tentou te destruir. Sua história vai ser usada como ponte. Sua dor vai se transformar em ministério. Sua luta vai virar testemunho.